Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vou tentar gravar um vídeo bem rapidinho explicando os slides que eu utilizei ontem na reunião da tarde. Como era um convite, não era convocação, a gente entende que alguns precisaram faltar ou não estariam em horário de trabalho. Ontem a gente conversou basicamente sobre o funcionamento das aulas híbridas agora para o retorno das aulas presenciais, certo? Então a gente tratou desses elementos aí na nossa pauta e eu vou passar por cada um deles agora, tá? Essa é a fonte das nossas informações, galera. A gente se pautou bastante no protocolo de retorno às aulas presenciais, que está neste link. Lembrando que eu vou mandar esses slides para vocês depois. E a gente se pautou também informações divulgadas lá na live, na videoconferência da Vigilância Sanitária, a respeito dos mecanismos de segurança que a gente pode adotar. Como orientações gerais, as aulas, no geral, arte, inglês e educação física, PEB 1, elas precisam se organizar a partir de atividades impressas. Isso quer dizer que a gente vai trabalhar todos nós em cima de atividades que precisam ser impressas para todos os alunos. Ah, não pode imprimir só para quem não tem internet? Não. Para este momento, a gente vai tentar a abordagem que mais atinge a todos, que é o papel impresso. E aí a gente também não consegue garantir, né? Agora a família tem internet, pode ser que semana que vem ela não tenha internet. Então, para garantir para todos, todo mundo trabalhando em torno de atividades impressas. Mesmo que a aula aconteça de forma presencial ou de forma remota, a gente precisa trabalhar naquela semana a mesma atividade. Eu não posso fazer uma aula, uma super, hiper, mega aula para quem está presencial comigo e mandar uma outra atividade para quem está em casa, porque a gente precisa se pautar num princípio de igualdade. Mesmo o aluno que está em casa, ou porque naquele dia não é aula, a parcela da turma dele não está na minha aula, ou porque o pai optou por ele nunca ir para a escola, né, nesse período de março, a gente precisa, tanto para um caso quanto para o outro, mandar a mesma aula, trabalhar em cima da mesma atividade. Certinho? Dois conselhos gerais, né? Evitar pegar os alunos no colo ou evitar qualquer tipo de contato físico, se possível. Usar a máscara é muito importante, pessoal. Foram para as escolas vários EPIs, né? Vários equipamentos de proteção individual, e deles todos a máscara é o primordial. A gente não pode deixar de usar a máscara nenhuma vez, ok? Caso vocês tenham dúvidas, assistam aquela live lá que eu deixei o link. Vocês têm ali, ela vai explicar todos os protocolos para a gente se sentir o mais seguro possível e também deixar os alunos seguros, né? Bom, continuação das orientações gerais. Neste primeiro momento, em relação a HTP, HTPC, a Secretaria da Educação está permitindo que o HTPC seja utilizado para preparação de aulas. Normalmente o HTPC é para estudo, mas agora, neste momento, com uma nova rotina, a Secretaria possibilita que você, professor, utilize o HTPC para preparar aulas. Segunda coisa, você pode cumprir o HTPC na escola ou cumprir o HTPC em um local de livre escolha. Quero fazer na minha casa, lá a internet é melhor, sei lá, por N motivos, tudo bem. Você só não pode deixar de cumprir o horário do HTPC. Se você cumprir na escola, você já vai estar passando o cartão ponto lá. Teu horário de trabalho vai estar registrado. Se você for cumprir em casa, você precisa fazer o registro do horário do HTPC que você está cumprindo por aquele link. Não se esqueça, porque se você cumprir em casa, lá na escola não vai constar esse período do HTPC, e aí você ficaria com falta. Então não se esqueça de fazer o registro no link, se você optar por fazer o HTPC lá na tua casa. Na escola, tá? Só o HTPC que é local de livre escolha. Aquele roteirinho de atividades que a gente utilizava naquele formato de tabela, a gente não vai mais utilizar daquela forma. Agora, o que a gente precisa fazer? Os grupos que vão usar folhas de atividade vão incorporar uma explicação que seria da metodologia lá do roteiro na própria folha de atividade, no próprio enunciado. Quem for usar livro didático ou apostila, precisa fazer um bilhetinho contendo a orientação para a família, que essa semana é a página tal, e que na aula de inglês vamos abordar isso e um pouco do passo a passo, certo? São esses os recados de HTPC, HTP e roteirinho de atividade.
O ano passado, a gente estava utilizando aquele funcionamento assim, tudo que a gente produzia nas aulas, estando home office, a gente fazia um arquivamento. No final do ano foi solicitado. Para esse ano, o período home office ele acaba agora, no 26 de fevereiro. Por quê? 27 e 28 é sábado e domingo, 1º de março começam as aulas presenciais. Por isso, a secretaria vai exigir o arquivamento de tudo que você produziu somente até esse período do 26 de fevereiro. Enquanto a gente estiver em aula presencial, não precisa arquivar para entregar para a secretaria. Se você quiser continuar fazendo arquivamento para o teu controle, tudo ótimo. As famílias que já têm hábito de enviar fotos como devolutiva, videozinhos, se você quiser continuar recebendo, tudo ótimo, sem problema nenhum, tá bom? Então, lembre-se que tudo neste período que a gente estava home office, até 26 do 2, home office, 26 do 2, aí vocês arquivam e agora estamos voltando para as aulas presenciais. Vamos imaginar aí que abril a gente tenha qualquer tipo de ocasião que nos force a voltar home office. O que a gente vai fazer? Voltar a arquivar. Pensa, enquanto eu tiver home office, eu preciso arquivar. Se eu tiver em aula presencial ou híbrida, eu não preciso arquivar. Tudo bem? Próximo recadinho, então. Para vocês visualizarem aqui como que vai funcionar uma semana de ensino híbrido. Nós temos aí 3 turmas, presencial, remota e remota, e essa remota aqui que eu coloquei um asterisco. Então, por dia, a gente vai ter 35% dos alunos matriculados, divididos em 3 turmas, né? Turma A, B, C, algumas escolas estão adotando turma 1, 2, 3, tanto faz. Ou cores, turma amarela, turma azul, turma vermelha. O importante é você entender o ritmo que essas turmas vão para a escola. Lá na segunda-feira, a gente vai ter a turma A presencial, mas a turma B e C estão em casa, além de uma quarta turma que é daquelas crianças cujos pais não autorizaram elas irem nenhuma vez para a escola. Então, nós temos, na verdade, 3 turmas que vão passar por nós presencialmente e uma quarta turma que está sempre remota em casa, certo? Repare então, se você tem aula na segunda-feira, você vai pegar na primeira semana a turma A. Se você tem aula na quarta, você vai pegar a turma C. Essas outras turmas precisam receber atividade também, por isso a gente está trabalhando com atividades impressas. Então, você chegou para dar aula lá na segunda-feira. Turma A vai fazer a folhinha impressa, ou o livro didático, ou a apostila com você. Mas a folha, o livro ou a apostila precisam também chegar até o aluno em casa. O aluno do quê? Esse que está 100% remoto. E esses alunos da turma B e C, eles pegarão essas folhinhas de atividade, essas livro ou apostila, quando eles vierem para a escola. Então, aqui na terça-feira, sua aula de inglês, por exemplo, foi na segunda. A professora PEB 1, vocês vão trabalhar em bastante colaboração. A palavra da vez agora é diálogo. Vocês precisam fazer essa negociação. Eu tive, professor, ó, a turma A comigo hoje, mas amanhã a turma B vem presencial. A senhora pode entregar para mim, por gentileza, essa folhinha de atividade? Na turma C, a turma C vem na quarta-feira. Eu não vou estar aqui, que eu já dei essa aula essa semana. A senhora pode entregar para mim, por gentileza? Então, esse tipo de negociação vai precisar muito existir agora, tá bom? Vamos visualizar 3 semanas para que a gente consiga entender o funcionamento como se fosse de um ciclo. Estou chamando de ciclo, mas é só uma palavra que eu escolhi aleatória agora. Nós temos a primeira semana, a segunda e a terceira semana. Reparem, para vocês entenderem a periodicidade dessas turmas. A turma A, ela vai 2 vezes, depois outras 2 e depois mais uma. Quer dizer, em 21 dias, em 3 semanas, ela foi 5 vezes. E a mesma coisa vai acontecer com a turma B, vai 2, uma vez, depois 2. E a turma C vai uma vez, depois 2 vezes, depois 2 vezes. Isso já sendo uma dúvida que foi enviada. Que é assim, então, se eu tenho aula na segunda, eu vou sempre pegar a mesma turma? Não. Como você pode ver aqui, na primeira semana você pegaria a turma A, depois na segunda semana a turma C e depois a turma B. Esse rodízio precisa acontecer, tá bom? Pessoal, agora aqui em relação a uma característica muito boa da nossa equipe de PEB 2. A gente trabalha de uma maneira colaborativa muito exemplar.
e a gente pretende continuar com esse trabalho colaborativo. Como que funciona, então, em cada um dos grupos e em cada um dos segmentos da educação? Na educação infantil, arte e inglês tem apostila. Educação física não tem, então adota folhas de atividade. A gente teve um período aí de seleção de novos representantes do comitê. A gente precisava preencher alguns buracos que tinha na lista do comitê. Então a gente tem a representante Gabriela, que é da arte, do infantil, o Marcos, que é do inglês do infantil, e a Eliana de educação física para o infantil. No Fundi 1, tanto a arte trabalha com o PNLD no Fundi 1 quanto no Fundi 2. Só que no Fundi 1, como a gente tem mais de uma escola, a gente trabalha com a Marli como representante do comitê. Já no Fundi 2, como é uma única escola de Fundi 2, o comitê até tem um representante de Fundi 2, só que para o momento da preparação das atividades, cada professor de Fundi 2 trabalha individualmente. Em inglês, no Fundi 1, não tem apostila. Então, eles vão, assim como educação física, trabalhar com folhas de atividade. A Jéssica é a nossa representante do comitê do Fundi 1. E a educação física tem como representante no Fundamental 1 o Henrique. Lá no Fundi 2, em inglês também adota o PNLD, mas o trabalho de preparação da atividade é individual. E na educação física, eles não têm PNLD, mas eles adotam a folha de atividade. E o trabalho de preparar também individualmente. Para esse momento, como que a gente. Eu posso explicar para vocês assim, que o comitê de atividades ele não está funcionando como ele era o ano passado, em que as atividades saíam padronizadas do comitê. Isso não acontece agora. Foi feita durante a reunião de ontem, né, uma conversa com eles para explicar justamente isso, e os professores estão livres para escolher, não, quero continuar trabalhando de forma colaborativa. De que jeito? Vou dar um exemplo prático aqui. A Marli, vou pegar a Jéssica, que é em relação às folhas de atividade. A Jéssica dividiu no grupo do inglês, para quem atua no Fundi 1, em duplas. Então, eu tenho duplas ou trios que fazem a atividade do primeiro ano, outra dupla que faz do segundo, outra do terceiro e assim por diante. A Jéssica recebe essas folhas de atividade, ela dá uma olhada, ela revisa, ela faz sugestões e é com base no que ela acordou com vocês de atividades, ela devolve essas atividades para o grupo e aí o grupo todo adota as mesmas atividades. Isso é o trabalho colaborativo, tá? Como que funciona então? Uma dupla, se eu estou numa dupla, eu faço uma atividade e eu posso dizer que eu ganho 4 atividades, porque tem outras duplas trabalhando ao mesmo tempo. Não quer dizer que a atividade tem que ser padrão 100%. Eu peguei a atividade do segundo ano, por exemplo, e se eu quiser acrescentar para a minha realidade local, eu posso, eu estou 100% livre para fazer isso, tá bom? Então, a gente conversou na reunião e a maioria da galera optou por continuar com o trabalho colaborativo, porque ele rende mais, a gente consegue otimizar melhor o tempo, tá bom? E você, professor, que recebe essas atividades que foram feitas colaborativamente, vocês podem ficar à vontade para fazer qualquer alteração possível. No caso de arte, inglês no infantil, lembra? Antes, a Gabi e o Marcos orientavam, articulavam a elaboração do roteiro de atividades. Só que agora o roteiro não deixou de existir naquele formato? Agora ele não virou uma explicação em forma de bilhetinho? Essa explicação, o grupo também pode resolver. Olha, vamos fazer, eu faço a explicação da atividade do primeiro do maternal 2, você, outra dupla ou trio faz do pré 1 e outra dupla faz do pré 2. Vocês podem continuar trabalhando de forma colaborativa, buscando a otimização do tempo de vocês, certo? Quem usa folha de atividade precisa usar o cabeçalho padrão. Aqui está um exemplo do cabeçalho que é usado por arte inglês. Ele é padrão porque ele vem aqui com o logo da prefeitura, com a especificação da atividade e com o logo da educação escolar, que é o nosso programa maior que rege essas aulas híbridas ou quando a gente estava em home office também. Aqui temos um exemplo da educação física. Inclusive, eles utilizam para verificação de atividade esse quadrinho aqui embaixo, que eu vou enviar para vocês em forma de sugestão, tá bom? Caso vocês queiram utilizar. A diferença deles, né, dessa verificação de aprendizagem que a educação física usa, é em relação a eles fazem 3 perguntas diferentes, né? No nosso lá é o que a família, o que a criança achou da atividade. O nosso de arte inglês, eu falo, né?
Na educação física, eles utilizam a pergunta como eu fiz e a criança assinala, fiz sozinho ou fiz com ajuda, o que eu achei, eu gostei ou não gostei, e como foi fácil ou foi difícil, tá? Isso aí vai ser enviado então só a título de sugestão, caso vocês queiram adotar nas folhas de atividade ou nos bilhetinhos, fiquem livres. Algumas especificidades da educação física. As duas aulas semanais, elas precisam se organizar em torno da mesma atividade impressa, né? Eles vão usar uma única atividade, só que na atividade vai estar especificado o primeiro momento, que é referente à primeira aula que eles teriam na semana. Segundo momento, referente à segunda aula. Então, não quer dizer que eles não estão trabalhando as duas aulas. Estão, só que numa mesma folha de atividade impressa, tá bom? De preferência, a Tatiane Mello, assessora de educação física, ela explicou ontem na reunião, né? De preferência que as aulas de educação física sejam realizadas em local aberto, tá? Se for possível. E também fazer a higienização das mãos desses alunos, obrigatoriamente após as aulas de educação física. Pensando aí que eles vão pôr a mão no chão, às vezes eles põem a mão na boca e assim por diante. É muito importante, ela frisou bastante isso ontem, é muito importante higienizar os materiais para serem utilizados antes das aulas, a cada troca de turma. E aqui é um recadinho em relação à produção dos vídeos, que a educação física atua de forma colaborativa também, né? Se o grupo acordar que vai manter o trabalho colaborativo, como foi feito em março, é recomendável, segundo a Tati Mello, continuar com os vídeos para melhor atender aqueles alunos. Porque ela diz que é recomendável. Quando a gente estava totalmente home office, a gente fazia vídeos porque a gente tentava melhorar a forma de explicar. Agora, no período híbrido, pode ser que a nossa rotina fique meio atrapalhada e a gente não consiga gravar os vídeos. Então, para arte em inglês, a gente não faz de forma colaborativa como educação física, por exemplo. A educação física já tem essa característica desde o ano passado e em fevereiro e em março eles fazem colaborativamente. Ela diz aqui que é recomendável, então, continuar com essa produção de vídeos. Algumas especificidades do inglês, mas que eu já adiantei na explicação anteriormente, que é no caso do professor que utiliza PNLD, né, arte do fundamental, e para quem usa apostila, arte em inglês no infantil, utiliza uma apostila. Não vai ter mais um roteirinho de atividades naquele formato antigo, mas a gente precisa mandar uma explicaçãozinha, um bilhetinho que explique o passo a passo. Aquela mesma explicação que era contida na metodologia do roteiro de atividades. Esse é o link para quem atua no infantil conseguir acessar o material didático do sistema Unifev. Já tem um pré-cadastro no portal deles com todos os CPFs de vocês que atuam no infantil. Para acessar, acesse esse link. O login, você vai digitar seu CPF, somente os números, e a senha é a sua data de nascimento com 8 dígitos, sem barra, sem tracinho, sem nada. E é isso, pessoal. Caso depois desse videozinho ainda fique alguma dúvida, pode mandar para mim, tá? Se a dúvida for específica de arte em inglês, pode mandar para a Tati Mello se a dúvida for específica de educação física. Se for geral, pode mandar para qualquer uma de nós que a gente conversa entre a gente e tenta esclarecer da melhor forma para vocês. Beleza? Espero que tenha esclarecido. Quero desejar para vocês, galera, um retorno com segurança, tá? Que a gente consiga trabalhar sempre olhando em frente e vencendo os obstáculos aí. Medos, receios, anseios, ansiedades são totalmente naturais, só que é uma coisa que a gente falou ontem na reunião, vocês não estão sozinhos. Vocês podem contar com a gente para o que vocês precisarem, nem que for para desabafar, podem contar com a gente, tá bom? Mandem um WhatsApp, liguem aqui na secretaria e estamos à total disposição de vocês. Um abração, galera!